Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, o telefone 3289-3580 e também o telefone da nossa produção 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista Beth Russo. Bom tê-la aqui, Beth. É ótimo estar aqui de volta, inclusive numa mesa tão com tanta diversidade, né? E só a gente pra cima, com espírito alto astral. Também conosco o escritor, palestrante Admir Serrano. Bem próximo do microfone, por favor. Muito próximo bom dia, da mesa. boa tarde a todos. Prazer, Admir. Muito prazer é todo meu. É o filho orgulho de Bocaina, é isso? Bom, gostaríamos de acreditar, né, que Sim. somos. É uma lembrança, parte da minha vida, né? E hoje estou aqui a passeio e também para promover o livro Os que Voltaram para Contar. Já já a gente fala do teu trabalho como escritor também, ok? Muito obrigado. Antônio Tutílio, prazer tê-lo aqui, Tutílio. Prazer é todo meu, sempre nessa luta democrática da Trianon. E essa mesa tão brilhante que a gente vai estar junto. E é uma honra ter aqui o nossa grande voz, Aguinaldo Timóteo. Você é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Perfeito. Ok. Pronunciei corretamente. Não, corretissimamente. É um privilégio tê-lo aqui, Aguinaldo O Timóteo. privilégio é meu. Uma alegria muito grande voltar a debater ao seu lado, Zancopé, com seu público, torcendo para que as coisas neste país se normalizem e vivendo um momento memorável da minha vida, lançando um CD de número 73, em que presto carinhosa homenagem ao meu ídolo maior, que já se foi, que foi Calbi Peixoto. Como é que alguém que não seja o Calbi canta Ninguém é de Ninguém? Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Este é um dos sucessos que está... Abre o meu CD. Merece pau. Mas olha, estou muito feliz. 7? Eu comecei tocando o primeiro. Você imagina, eu estou com 52 anos de carreira. Sim. 80 de vida, a caminho de 81, mas com 52 anos e 73 Eu não gosto de falar que eu já tenho esse tempo de carreira. Eu adoro. Mas é Mas brincadeira. se me permite, é muito comum as pessoas, depois que alguém de nome falece, alguém vem e descobre aquele cantor. Não, o Aguinaldo tem um vídeo, um DVD, em que ele fala isso para o Calbi. Ele fala da importância do Calbi para a vida dele, cantam o mestre de todos nós. É lindo esse DVD. Quem tiver oportunidade, está aí a dica, porque é imperdível. A humildade do Aguinaldo, a humildade do Calbi e essa troca de identidade. Foi muito lindo aquele encontro. Não é que eu me colocava no meu lugar. Eu fui um aluno. Mas é lindo aquele encontro. Aquele encontro é uma lição para todos os artistas. Eu nunca o vi perder a esportiva. Eu nunca o vi aborrecido. Impressionante, né? Sempre diplomático. Olha... Merecia muito mais do que foi colocado pelo Brasil, né? Muito mais. Bastidores está nesse CD. Não, Bastidores está. Porque o povo brasileiro imagina que o Calbi gravou Conceição em Bastidores. Sim. Não, o Calbi gravou músicas maravilhosas. Sem porém nem porquê, Tarde Fria, O Nono Mandamento, Volta ao Passado e tantas outras músicas, além do Conceição e do Ninguém de Ninguém. Olha, não é Bastidores. Bastidores está lá. Eu fiz um CD iluminado, Deus estava ao meu lado, que ficou iluminado. Até a capa, o cara veio, cuidou de mim e me botou um garoto. Como alguém que não é o Calbi canta Chorei,
até ficar com dó de mim. Você é maravilhoso, obrigado. Olha, o juiz Sérgio Moro, é assim, é a maldade, ele está habituado com as minhas maldades há anos e anos. Juiz federal Sérgio Moro determinou que Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhe presencialmente, esteja presente durante depoimentos de 87 testemunhas que sua defesa listou em um dos processos em que ele é réu na Operação Lava Jato. Moro diz que parece bastante exagerado o número de testemunhas listadas por Lula no processo e justifica que a medida foi tomada para prevenir a insistência de testemunhas irrelevantes, impertinentes ou que poderiam ser substituídas sem prejuízo por provas emprestadas. Bete Russo, Tutílio, Timóteo, Admir. Pois não. Eu acho o seguinte, que na verdade o juiz coloca bem, eu acho um exagero você ter 87 testemunhas, porque no fim isso é uma forma de postergar, é uma forma de fazer com que isso demore muito mais tempo, é uma forma de desviar um pouco toda a atenção, que eu acho que tem que ter uma coisa muito mais rápida. No Brasil o judiciário é muito demorado, as coisas não caminham, e eu acho que ele fez bem. Na verdade, os 87 testemunhos, todos eles o Lula tem que estar presente. Todos eles o Lula tem que estar presente em Curitiba. Então acredito que isso vai diminuir sensivelmente após essa decisão do juiz, porque eu acho que é uma coisa exageradíssima que aconteceu. E vai fazendo ele acostumar com o clima também, claro, né? É importante. Claro. Como acostumar com o clima? O clima de Curitiba. Admir. Entendi. Não, eu estou acompanhando a situação do Brasil de fora. Por que de fora? Você não mora aqui? Não, eu moro em Miami. Sim. E eu acompanho porque tenho, obviamente, um carinho muito grande pelo Brasil, embora eu esteja vivendo fora do Brasil mais tempo do que eu vivi no Brasil. Mas eu acompanho, tenho toda a minha família aqui. Eu vejo esse momento uma beleza, um momento de transição, né? E a gente vê o trabalho do Moro, desse pessoal de Curitiba, esse pessoal jovem, a gente vê essa força de mudança dessa juventude, né? Então isso é uma beleza muito grande. E nós acreditamos, eu sou espírita, o livro que eu trabalho, que eu faço é relacionado ao tema. Então a gente fala muito dessa transformação, né? O papel dessa juventude, dessas pessoas que vêm para mudar uma situação. E eu bastante otimista que em breve, depois de tudo isso aqui, a gente vai viver uma nova fase no Brasil que vai ser melhor para todos. Graças ao presidente Lula, que deu autonomia para a Polícia Federal investigar e prender. Graças ao presidente Lula, que conseguiu que o Supremo Tribunal Federal investigasse, julgasse e condenasse. Porque no outro governo não aconteceu isso em nenhum momento. Todos os processos foram para debaixo do tapete. Diz a mamãe, quando era menino, ainda criança em Caratinga, macaco, quando não pode comer uma banana, diz que ela está podre. O Lula conseguiu 4 vitórias, 4 mandatos. Lamentavelmente, a Dilma não teve a mesma habilidade do Lula para lidar com algumas pessoas maravilhosas e algumas pessoas canárias, covardes, conspiradoras, desertoras, pior espécie possível. Agora imagine, senhoras e senhores, a mais recente denúncia é que o Lula teria sido beneficiário de 40 milhões. E eu pergunto para você, meu ouvinte, quem tem 40 milhões vai pedir para outra pessoa que dê 3 mil reais para o irmão? Raciocinem. Pelo amor de Deus, aconteceu com Pita. Dizia que ele tinha conta lá no exterior, nos Estados Unidos, e ele teve que pedir 5 mil dólares emprestado para o João Carlos, o pianista, para dar para o filho que estava no exterior. Muito cuidado. A gente sabe o peso da mídia, mas o que fizeram com o Lula e o que vem fazendo a ponto de prender o Lula para ele fazer depoimento. Eu já havia se apresentado 3 vezes, mas tem um dia que tem que prender. A ponto de expor um diálogo de um presidente da República, de uma presidente e de um ex-presidente. Dá licença, o Sérgio Moro é maravilhoso, mas tem sido odiosamente parcial. Pois não. Não, eu acho que a gente respeita o posicionamento do Aguinaldo, mas acho que as coisas, o Lula pode ter feito muita coisa para o povo mais humilde, etc. Mas só que, na verdade, houve uma deturpação depois de defender os pobres, etc. Porque a corrupção, Aguinaldo, a corrupção aumentou de uma forma
incrível. O senhor está dizendo que já havia corrupção. Já havia. Alguém investigava? Não. Alguém investigava? O Supremo Tribunal Federal investigou alguém? O Gilmar Mendes teve coragem de ir a um programa de televisão e chamar a presidente de poste. E é membro do Supremo Tribunal Federal? Isso é uma barbaridade. Que justiça é essa? Ah, tenha piedade. Mas, Timóteo, você não acredita nessas acusações contra Claro o que Lula? acredito. Eu estou vendo, acho. Como é que eu não acredito? Claro que acredito nas acusações. Agora, os excessos, para alguns, o juiz Moro fez das tripas do coração para esconder algumas pessoas. Quanto demorou para que ele mostrasse o lado negro do Aécio Neves? Desculpa, senhoras e senhores. Desculpa, mas eu acho que assim, olha, quando a gente fala que houve excesso, é sinal que existe um mínimo permitido ou autorizado, entre aspas, pela sociedade. Não, não é verdade. A gente sabe que no Estado, qualquer compra que se faça, ela é superfaturada, ela tem já um elenco, elencado, aqueles que podem participar de determinado, vou comprar um lanche em determinada ocasião, só aquelas empresas podem participar. Aquelas que podem participar já vêm com superfaturamento. Sim. Enquanto você fizer fora, vai ser um outro preço. Todo mundo sabe, mas como é de um lanche, ninguém fala nada, ninguém pôs a mão, porque não dá. Não, tá dando certa economia, vamos que vamos. Agora, saiu de um patamar que a gente achava razoável. Não, está errado ser razoável. Nós erramos ali. Nós, quando eu digo, é toda a sociedade. Nesse ponto, o Timóteo está absolutamente certo. E isso vem antes. No regime militar já existia isso também. Se eles sabiam ou não sabiam, não sei. Mas existia. A gente sabe que existe. Nós que Os estamos... presidentes morreram pobres. Sim, Todos. eles morreram pobres. É verdade, mas verdade. no entorno, o entorno tirava partido. A gente sabe disso. Então, aí é que vem aquele conceito, né? Dizer que a gente que é oportunista, etc. Eu não sei, isso cabe uma discussão sociológica. O que é importante é que, já que não existe medida, pouca ou muita, que deva ser permitido pela sociedade, ou dura que é o agora, como disse o inspetor Graças ao aqui. presidente Lula, com a autonomia E eu acho que ofereceu à Polícia. graças a um cenário... Ele mandou a Polícia Federal, ele deu à Polícia Federal o direito de investigar e prender. Somente ele fez isso. Será que Agora, nós somos malucos? Esquecemos? Não, agora, só existe uma coisa. Você está certo quando você diz que muitos dos desembargadores, juízes, acabam opinando, acabam usando da sua vaidade via a internet, via mídia em geral, para expor conceitos, quando a gente sabe, quem é formado na área do operador do direito, sabe muito bem que o nosso comportamento tem que ser totalmente ileso, ou pelo menos aparentar esse comportamento. Ou seja, não está em festinhas comemorativas, batendo nas costas daquele que você vai julgar, ou poderá vir a julgar. Quer dizer, ter uma relação muito íntima. Isso denota já um comprometimento do seu julgamento. E isso não tem acontecido. As pessoas se envolvem, se manifestam publicamente das suas opiniões. Então, isso dá um comprometimento total da nossa área jurídica e do judiciário, que deixa a gente também sofrendo, porque existe um lado que ainda não foi tocado pela Lava Jato, que é esse. Agora, quanto ao Lula, não resta a menor dúvida que toda essa listagem, que foi o tema da nossa discussão, o arrolamento das 87 testemunhas, é o chamado jus esperneandi, que a gente fala em latim, né? O que é isso? É o direito de quem está esperneando nos seus últimos momentos de vida. É o jus esperneandi que a gente comenta. E é isso que está acontecendo com ele. Ele sabe que ele vai ser julgado, possivelmente em letras garrafais, né? Vai ser julgado e vai ser condenado. Então é uma fase do jus esperneandi. É só isso. Mas, inclusive, pois não, eu só queria colocar, pela delação do Marcelo Odebrecht, ele coloca claramente que isso vem há 30 anos atrás. Sim. 30 anos que se faz, e nós também somos culpados, o povo é culpado, porque na hora da votação a gente não verifica quem é o corrupto, Não quem adianta não nada. é. Mas assim, você não tem o plano B. Você não tem o plano B. Eu chego lá e entro no balaio. Você imagina, eu votei no Paulo Maluf para presidente da República em 84. Um dia meu líder chegou e falou: Aguinaldo, você vai ter $500 mil para ajudar a sua campanha se mudar seu voto. E você precisa para sair para mudar seu voto para Tancredo. E eu falei: você está com brincadeira? Você está me pedindo para vender meu voto por $500 mil. Está com brincadeira. Mas se eu pedisse $1 milhão, me daria. Sem dúvida alguma, me dariam. Agora, eu gostaria que algum dia a Polícia Federal
ousasse investigar quanto custou a eleição de Tancredo Neves. Eu gostaria muito que vocês investigassem para dizer a este país quanto gastaram para tomar a presidência de Paulo Maluf. Gente, colocaram que nos últimos 10 anos a Odebrecht colocou em propina 3 bilhões e meio de dólares, 10 bilhões de reais em propina. Isso é uma vergonha. Todos os partidos envolvidos, todos, sem nenhuma exceção, não dá. Nossos políticos estão totalmente desacreditados. Mas é que não dá para fazer uma campanha sem dinheiro. Não é pouco. Eu tenho 5 mandatos, por favor. O mais importante... Não generalizar, não. Mas os políticos de hoje... Há raríssimas exceções. Claro que tem, claro que tem. A gente não pode colocar todos no mesmo Eu acho do time do Nelson Carneiro. O mais 50 anos de vida pública sem uma mancha. O mais importante é isso aí, eu acho que serve de lição para todos, né? Porque o exagero, ele sempre existiu. Ninguém vai investigar Tancredo Neves, é muito tempo atrás. Nem tem condição com tudo isso que a gente está vendo. Agora, o bonito e isso serve de lição para os políticos que vão vir, para a renovação que a gente fala, que um dia a conta vem. Então, a gente tem aquele ditado que a gente consegue fazer uma pessoa de bobo por um determinado tempo, mas ninguém pode fazer ninguém de bobo o tempo todo. Então, uma hora a conta vai chegar, e está chegando, e vão pagar. Isso é bom, mesmo que com delação já chegou. Então, que isso sirva de exemplo para a juventude que vai vir, para os jovens políticos que vão dirigir esse país, para saber. E muitos deles já não vão mais se preocupar. Eles vão ser... O servidor público, ele é um servidor que ele obviamente, ele tem que se sustentar, mas o interesse dele não é mais dele. Ele é eleito pelo público, ele ganhou aquela votação, aquela confiança, igual um pai de família. Ele tem que entregar aquilo no que é uma função nobre, a mais nobre, você tocar um país, representar seu povo. Mas então, e fazer da maneira mais honestamente novas lideranças políticas. Essa é a questão. Porque se formou uma grande praça de negociação, e daí? Isso é a grande herança da Revolução. Os líderes anteriores voltaram todos e reassumiram, não houve a renovação que é lamentável. Bom lembrar que Fernando Collor foi caçado por causa de uma piruela de 17 mil reais, acusado das maiores barbaridades, investigado às minúcias e absolvido de todas as acusações. Nunca vi nenhum comunicador de televisão pedir desculpa ao Collor. Pensei que quando você disse vamos lembrar, fosse quanto custou a reeleição. Não, a reeleição. De quem? O projeto de reeleição. Bom, imagina, a minha eu teria 500 mil dólares. Eu renunciei e fui embora. Não, a reeleição, você não entendeu. Quando houve a proposta de reeleição, sim, eu estava e lá. O Fernando Henrique... Eu estava lá, eu era deputado. Eu renunciei ao meu mandato de deputado federal e fui para o Rio de Janeiro ser vereador. Vocês sabiam disso? Eu tinha 500 mil dólares para votar a reeleição. Eu fui embora, sabe por quê? Porque a votação deveria ser em 96 e eles adiaram para 97 para que Paulo Maluf não fosse beneficiado. Sabiam disso? Paulo Maluf que estava tão bem com a sociedade de São Paulo que elegeu o Pita. Imaginem. Bete Russo, prefeito de São Paulo, anunciou a primeira troca do seu secretariado. Soninha Francini deixa o comando da Secretaria Municipal da Assistência Social e volta a desempenhar a sua função de vereadora na Câmara Municipal. Bom, por favor, eu me dirigi a Bete, mas também a... Não, com todo o meu respeito, a Soninha Francini, a nossa colega, jornalista, e é uma pessoa muito engajada na área dos direitos humanos, porém, eu acredito que ela não estava no seu momento mais feliz, já começou se atrasando numa reunião, e daí nasceu aquela proposta de multar os atrasados, né, nas reuniões do governo, e até agora tudo aquilo que foi anunciado pelo Dória não teve o primeiro passo. Eu acho que quando está nesse momento, é a hora de trocar mesmo. E fora que deve existir os seus interesses de nomeação, etc., que isso existe mesmo. Mas é bom lembrar que houve já uma mudança agora do Dória anunciada, né? No sentido, não mudança, mas um acréscimo, novos nomeados por interesse dentro dos vereadores, do interesse dos vereadores. E eu acho que é bom a gente ficar de olho nisso, porque é mais do mesmo. Tutílio acompanhou essa alteração? Eu acompanhei, eu acho que, no meu modo de ver,
eu não conheço profundamente a Soninha, né? E que atuava realmente na parte do social, etc. Mas na minha visão, ela não tinha condições de assumir um cargo de secretária. Prova é que não demorou muito tempo. Eu acho que ela realmente se perdeu na condução da sua atuação dentro da secretaria. Secretária, eu não sei se ela foi, mas ela foi subprefeita. Sim, subprefeita. Subprefeita, exatamente. Como um secretário, né? Tem a sua área específica de atuação, mas... Ela é muito articulada, isso sem dúvida alguma. Eu já tive contato com ela e tal, mas eu não sei se era o momento, porque, note, o Dória veio com uma pecha, uma faixa, né, de luz nas coisas que não estavam funcionando. E esse setor, o setor do qual lhe coube, ela não estava resultando em nada. Nem mesmo em forma espetacular. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu nunca tive um bom relacionamento com a Soninha porque ela é muito radical. É possível que ela não tenha se adequado às necessidades do Dória, mas há uma coisa que você não pode negar a ela é extremamente correta. Conduta da Soninha é irretocável. Eu não estou questionando. Eu sei, mas a conduta da Soninha, do ponto de vista moral, é irretocável. Como pessoa agora, também. Sim, pode ser que ela não tenha ido ao encontro das ambições do Dória. Tem que aparecer. Eu acho que a filosofia do Dória é o seguinte: tem que aparecer, mais do que fazer. E ela não estava fazendo nem uma coisa nem outra, então... nem apareceu e nem fez, né? Aparecendo agora que está saindo, né? Admir Segan. É boa vereadora, viu? Boa vereadora. Acredito. Boa vereadora. Podem acreditar nisso. É uma boa vereadora, determinada, não vota nada que vá de encontro à cidade. Boa vereadora. Admir, você está há quantos anos radicado nos Estados Unidos? 35. Saiu de Bocaina. Eu preciso que você fale mais próximo. 35 anos. Você tem que falar inglês. Eu tenho que aprender Como é que fala inglês? Próximo do microfone. Closer to the microphone. Eu preciso aprender a cantar. E eu vou... Os verdes campos da minha... Você saiu de Bocaina e foi para os Estados Unidos? Não, saí de Bocaina e vim para São Paulo. Sim. Foi aí que eu chorava com os verdes campos. Como é que é? Você chorava? Chorava. Como é que é os verdes campos de a serra para ele chorar mais um pouco? Não é os verdes campos. Green Fields. Se algum dia a minha terra E chorava de cair lágrimas. Eu não estou acompanhando. Eu gravei em homenagem a Caratinga. A mim. Você sabia, né, que eu ia vir pra cá, vou fazer esse cara chorar. Eu acompanho a parte do Dória, eu acompanhei mais ou menos, né? E eu acho que o trabalho, a ideia dele é muito bonita. Eu em detalhe eu não sei. Mas no caso da Soninha não conheço. Mas talvez se ele tirou é porque ele tem as razões. Ele é uma pessoa que ele vem com uma ideia e a ideia é de melhorar ou de trazer alguma coisa, alguma novidade. Então ele vai ter que encaixar, obviamente, em cada posto-chave a pessoa que ele acha que vai ajudá-lo no processo de mudança que ele está empenhado em fazer. Agora eu gostaria de fazer uma justiça aqui, porque na verdade ele juntou tudo num balaio só. Assistencialismo com a área que se volta para as mulheres, para as questões de raça, né, de etnia, tudo isso num balaio. Então fica difícil você ter medidas, políticas públicas e fazer um cruzamento e gerenciar, porque são coisas extremamente distintas. Não é à toa que existem secretarias e ministérios para... absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Negócio de etnia, isso é uma tremenda frescura. Sim, mas agora eu não quero discutir tudo isso, mas de qualquer forma, elas existiam e as pessoas têm uma expectativa, aqueles que trabalham, que militam nessa área, têm uma expectativa de resultado e que depois, jogando tudo no mesmo balaio, para coordenar fica difícil, porque são assuntos distintos, não é? E totalmente distintos, e também para mostrar resultados mais ainda. Então a gente tem que também considerar esse aspecto para a Soninha. Mas ninguém impede o negro de vencer na vida. Ninguém impede o negro de estudar. Ninguém impede o negro de respeitar a sua etnia e, ao se tornar famoso, milionário, não tem vergonha de casar com uma negra. Lamentavelmente isso acontece todo dia. Então é preciso que nós nos valorizemos, que nós nos respeitemos. O dia que acontecer, estaremos melhor na vida. Ademir, você mora nos Estados Unidos e está radicado lá, mas a tua carreira como escritor, o teu trabalho agora, os que voltaram para contar,
Isso é o quarto, não é? Esse é o quarto livro. Eu me dedico a estudar fenômenos paranormais, estudado academicamente. Detalhar aqui, mas e cientificamente. A imortalidade da alma e a experiência de quase morte. Exatamente. E o meu trabalho é trazer, tem muitas universidades nos Estados Unidos que estudam fenômenos paranormais cientificamente. Então eu faço esse trabalho, é algo que eu faço já há bastante tempo e com muita paixão. E o meu objetivo é provar, por exemplo, ao Aguinaldo Timóteo que Calbi Peixoto segue vivendo, ele segue existindo em uma outra dimensão, e cantando. Você não pode perder o talento daquele. Exatamente. Você não pode perder um talento daquele assim ao nada, né? É aí que está a imortalidade. A imortalidade, que você se claro. É toda nossa, né? E também que nós somos seres imortais, passando pela vida física temporariamente, né? Dando as nossas contribuições, cometendo nossos erros, aprendendo e seguindo e se renovando. Desencarna e volta depois novamente. Então, esse é um dos meus trabalhos. E nós vamos lançar esse livro oficialmente, já está nas grandes livrarias do Brasil, Saraiva, e a Planeta fez um trabalho muito bonito lançando esse meu livro. E dia 25... próxima terça-feira vamos estar fazendo o lançamento oficial na livraria Saraiva do Shopping Center Norte, Aguinaldo Timóteo. Se você estiver aqui por São Paulo, seria uma honra tê-lo lá, senhores todos, acompanhados. Seria uma alegria. 7h30, a partir das 7h30. 19h30 você estará lá. Isso, na terça-feira, livraria Saraiva no Shopping Center Shopping Center Norte, exatamente. É o quarto livro. Esse é meu quarto. Todos sobre esse tema. Os três primeiros, esse é um dos temas, porque a paranormalidade tem vários aspectos, né? Então, o meu primeiro livro, o título é Morrer Não É o Fim. Então, inclusive, você conhece uma música. Adoro esse negócio da imortalidade. Não, isso é fantástico. Eu, como espírita, eu sigo o espiritismo e nosso é 24 horas, 24/7 é a imortalidade, né? Então, o que eu faço? O meu trabalho é trazer subsídio científico estudado academicamente. Os Estados Unidos é grande nisso, para então comprovar ou substanciar aquilo que a gente aprende, né, subjetivamente no espiritismo. Então eu trago detalhes, casos fantásticos, experiência minha, porque eu também investigo pessoas que passaram a experiência de quase morte, e ela é um prelúdio do que vai ser o desencarne definitivo. No caso, desencarne é o que a gente chama de morrer no espiritismo, né? Desencarna. Boa sorte. Obrigado. Parabéns. Então esse tema... Por que você falou que ele conhece uma música? Do Roberto Carlos. Morrer não é o fim. Pois é, mas essa eu ainda não gravei, não. Sabe que o Roberto tem mais de 500 músicas compostas, sim. Todas maravilhosas. Eu gravei 14. Aguinaldo Timóteo canta o Roberto Carlos. Eu fiz um CD. Você fez um CD homenageando o Roberto Carlos, fez um CD homenageando o Nelson Gonçalves. Aguinaldo Timóteo, ao Nelson com carinho. Sim. Mas o mais importante, eu fiz um chamado Obrigado Mãe. São 14 músicas dedicadas às mamães. Mas de tudo que eu fiz lá no programa de madrugada, mas de tudo que eu já fiz, sem dúvida alguma, o que mais me deixa entusiasmado é do Calbi Peixoto. Porque eu fui calouro, eu cantei música do Calbi e fui gongado como calouro. Eu, em Belo Horizonte, em 1954, eu era o Calbi Mineiro. Você imagina há quantos anos eu acompanhei a carreira do Calbi. Eu cheguei a tomar um ônibus para ir ao Rio de Janeiro para buscar a letra do Mac the Knife, quando ele voltou da América. Então, quer dizer, era uma paixão alucinante pelo cantor, pela voz, pela elegância, pela diplomacia. Eu acho que eu fiz justiça. Quando você esteve próximo dele pela primeira vez? Quando eu fui a Belo Horizonte, quando ele voltou dos Estados Unidos, e com o nome de Ron Cobb, ele se apresentou na Rádio Guarani de Belo Horizonte, no auditório da Rádio Guarani. Olha, imagine, Calbi Peixoto no auditório de rádio. Agora, depois que a Rede Globo deu um apoio maior para os artistas, hoje cantamos para 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, 200... Isso é Aguinaldo Timóteo, imagina os outros, como Luan Santana e tudo mais. Então, o peso da mídia nos beneficiou muito. E este teu CD homenageando o Calbi? Esse é o melhor da minha vida.
Todos. Este é o melhor da minha vida. Você não tem a menor dúvida. Aí vem a reencarnação. Exatamente. Esse menino já tinha talento. Ou ele não aprendeu, você não aprenderia a cantar isso que você aprendeu, cantar do jeito que você canta, nesse pequeno tempo que nós temos. Você vê criança de 4 anos tocando sinfonia. Onde se encaixa essa dádiva? Não, essa dádiva veio. Ele já era amigo do Calbi antes de reencarnar. Eu era calouro, né? Fui convidado 3 vezes. Mas estou dizendo no mundo espiritual. Vocês já cantavam juntos. Vocês são daqueles... Tem uma identidade, porque já vinha normalmente aprendi muito com o professor Calbi. Coral dos Anjos que reencarnam e vêm cantar para alegrar a vida dos encarnados. A última vez eu vi Calbi, fui assisti-lo no Bar Brahma. Pois é, eu fiz a capa do meu CD lá no Bar Brahma, em frente ao auditório onde eu aplaudi algumas vezes. E ficou uma capa que a gente tem a impressão que alguma coisa poderosa do ponto de vista religioso, alguma coisa estava ao meu lado, que ficou realmente a melhor capa da minha vida. Certamente. 83 discos. Parabéns. Paul McCartney, só um minutinho. Paul McCartney diz que John Lennon o acompanha. E ele sente a presença de John Lennon quando ele está compondo ou cantando. Veja só. Coisa linda. Nosso espaço agora para a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, abordando contigo ainda a reforma previdenciária. Na reforma previdenciária, como fica o trabalho intermitente e o teletrabalho? De acordo com o relatório do deputado Rogério Marinho, do PSDB Rio Grande do Norte, a proposta da reforma trabalhista PL 6787-2016 permite a jornada de trabalho intermitente, ou seja, com grandes intervalos dentro da jornada, e regulamenta o teletrabalho, possibilitando que um empregado preste serviços de sua casa ou mesmo em viagem via internet ou redes privadas. No trabalho intermitente, pode haver a prestação de serviço de forma descontínua, alterando períodos em dia e hora, cabendo ao empregado o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas na COPER. Mas como deve ser o contrato para esse tipo de trabalho intermitente? Pelo contrato de trabalho intermitente, deve ser celebrado por escrito e conter o valor da hora de serviço, que não pode ser inferior ao de um salário mínimo, atualmente R$ 4,26, de acordo com o decreto 8.948/2016, ou do que é pago aos demais empregados, intermitentes ou não. O empregado deverá ser convocado para a prestação do serviço com pelo menos 3 dias de antecedência e responder em um dia útil. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento da remuneração, de férias e 13º proporcionais, além de repouso semanal remunerado e adicionais legais. Fica a critério do empregador recolher a contribuição previdenciária e o FGTS na COPER. E quanto ao teletrabalho, Gisele? O contrato deverá vir especificado quais atividades do empregado poderão ser feitas na modalidade de teletrabalho. A alteração do trabalho em casa para residência presencial na empresa pode ser feita por acordo mútuo entre empregado e empregador. Em caso de decisão unilateral do empregado pelo fim do teletrabalho, o texto prevê um prazo de transição mínimo de 15 dias. A compra e manutenção de equipamento para o chamado home office podem ser definidas em contrato. Para Marinho, a modalidade de trabalho é benéfica para os empregadores e empregados. O teletrabalho proporciona redução nos custos da empresa e maior flexibilidade para o empregado para gerenciar seu tempo, disse Marinho. Ele também ressaltou que esse tipo de trabalho tende a reduzir o congestionamento em centros urbanos. E a alteração em relação ao trabalho temporário? Marinho retirou do texto as alterações de regras relativas ao trabalho temporário. A lei da terceirização 13.429/2017, sancionada em março, mudou as regras para o tempo máximo de contratação de 3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. Além desse prazo inicial, pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, consecutivos ou não,
quando permanecerem as mesmas condições. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, trazendo informações não apenas de interesse aos associados da FIPESP, mas ao público em geral. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala, Zancopé. Você que vive em São Paulo e quer que ela seja bem tratada todos os dias... Aliás, quem olha para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita, como o Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, programa Trabalho Novo, que está dando emprego para moradores de rua, e a Operação Cidade Limpa. Mas, mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. Uma tarefa que não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Prefeitura de São Paulo, trabalho e inovação na administração atual. Estamos no Gente que Fala, hoje recebendo a jornalista Beth Russo, o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, economista Antônio Tutílio, o cantor Aguinaldo Timóteo, escritor palestrante Admir Serrano. Posso perguntar mais para você sobre esse trabalho do Calbi? Você fala com tanto entusiasmo. Mas olha, Zancopé, você sabe que você acompanhar um artista por 63 anos, sim, assistindo talvez centenas de shows desse artista... Dos shows do Calbi? Claro, além de cantar com ele em Governador Valadares, Teoflotone, Caratinga. Mas aí você já era famoso? Não, eu era calouro que famoso. A minha oportunidade real... A simplicidade de dizer eu era calouro. A minha oportunidade chegou em abril de 1965 através do Jair Tamaturgo, que me permitiu defender o primeiro lugar do mundo inteiro, que era The House of the Rising Sun, o sucesso mundial do conjunto The Animals. E aí sim, quando o primeiro programa eu não estive tão bem, mas o Boni ficou bravo, não queria me deixar na segunda vez, o Jair impôs, me colocou no segundo programa, eu tomei um comprimido de neurinase, que não existe mais, e aí cheguei lá, eu imitava o Johnny Metz, com aquele microfone pra cá, aí fiquei metido. Você gravou The House of the Rising Sun? The Call of the Rising Sun. Eu gravei, mas o que eu fazia com essa música na televisão era brincadeira. Mas você cantava em inglês ou fez a versão? Gravei em português depois da Depois, né? Fez nos seus... É o meu primeiro disco chamado Surge um Astro. Surge um Astro, onde eu gravei 12 versões que faziam sucesso no mundo inteiro e eu só gravei em português. O segundo? O segundo foi o Astro é um Sucesso. Aí eu gravei também 12 versões. E músicas lindas como Aline, Não Se Odeio DT, Amor Escusa-me e etc. Não, CD e o terceiro tem o grito. O terceiro é que veio o Obrigado Querida, que tem, além do meu grito, o Green Green Glass Home, que é os Verdes Campos, Mamãe Estou Tão Feliz, sucesso do mundo inteiro, Mamãe Estou Tão Feliz, e além de outras músicas francesas, olha, é o melhor que eu fiz naquele passado, no presente é Calbi Peixoto. Esse seu trabalho sobre homenagem às mães, você fez um disco ainda. Você sabe que eu sou filho de uma família muito pobre. Papai era ferreiro do DNR e eu depois fui torneiro mecânico do DNR. E quando eu era torneiro mecânico, a dona Catarina, chegava à meia-noite, eu fazia serão, ela ia levar para mim mingau de couve, com torresmo, manguzinho, aquelas coisas. Então, quando eu fiz sucesso, a minha obrigação era prestar homenagem à mamãe. E gravei o La Mama dos Navor, né? O véu da noite vai chegar, etc. E aí foi um sucesso muito grande. No segundo, eu também não gravei uma música dedicada à mamãe no segundo long play. Mas no terceiro eu gravei Mamãe Estou Tão Feliz, que é o Mama Sou Tão Feliz, sucesso do Você reuniu tudo isso num Depois disco eu gravei 14 músicas. Fogão de Lenha, Minha Mãezinha Querida, Mamãe, ela é a dona de tudo, ela é a rainha dona. Não, é um CD iluminado, não? Sucesso. Eu e a Ângela Maria. Nós fizemos um especial na Record, eu e a Ângela Maria, com esse CD Obrigado Mãe, deu 14 de Ibope. Uau. A negrada não brincou, não. Agora, Zancopé, se me permite, aqui, acho que todos nós somos fãs, né? E eu acho que me sinto a obrigação de perguntar, quando você vai voltar para São Paulo, para morar aqui? Mas você sabe, a gente nunca sai de São Paulo. Eu tenho um apartamento aqui na Rua Augusta. Eu sei. Toda semana a gente vê, eu venho de ônibus, deixo o carro aqui,
o carro está lá. De ônibus? Eu venho, adoro, eu venho dormindo. Eu entro no ônibus, chego aqui, o cara me chama, sou Aguinaldo, estamos em São Paulo. Eu durmo bem pra caramba, não tomo nada. Pego o leito, deito-me. É a consciência. Durmo tranquilo, né? E a política? E a política? Eu tenho estado muito irritado com as coisas que Você estão tem acontecendo. 2 mandatos como deputado federal, E 3 2 como mandatos vereador. como vereador E 3 aqui como em São vereadores Paulo aqui em São Paulo e um no Rio. e 1 no Rio. E Por que continuo essa- modestíssimo classe média. Porque a minha filha está sendo criada lá no Rio. É uma filha que eu estou criando, Sim. não gerei. Ela está sendo criada lá no Rio de Janeiro. Tem uma casa boa lá na Barra. E a minha filha Atrás do está lá. Windsor ali. Atrás do Windsor. Eu passo lá e vou bater na porta. Quando tira, E a comida é muito boa, é mineira. Então, quer dizer, eu mesmo aqui com 2 mandatos aqui, eu nunca deixei de estar no Rio. Permita-me fazer uma observação. Excelentíssimo senhor prefeito Dória. É Dória? Dória. João Dória. Há um projeto na Câmara Municipal do Aguinaldo Timóteo e do Vadim Mutran. Chama-se Dependência Sanitária Coletiva. Uma coisa, um projeto bonito, um móvel bonito para homens e mulheres. Manda instalar em São Paulo, senhor prefeito, por favor. Porque, lamentavelmente, o Kassab não fez. Mas e essa a tua participação na política? Você sempre foi muito polêmico. Não, eu sou muito contundente. Sim. Fui um idiota. Briguei muito. Como Fui idiota? muito. Não fala Porque eu assim do meu ídolo. Porque o parlamento, eu fui um idiota. Sim. Porque você é política, o parlamento é coletivo. Sim. Não adianta você ser bravo, né? Não adianta. Eu cheguei lá muito ignorante, muito bravo. Você imagina, eu fui desrespeitoso com Roberto Marinho. Depois tive que pedir desculpa, porque eu vi que eu estava errado. Então eu realmente consegui muito pouco do que eu queria, porque havia sempre uma barreira contra as minhas posições. Veja o que está acontecendo em Manaus. Eu tenho um projeto lá, transferindo para as Forças Armadas a responsabilidade sobre os menores desassistidos. Estão fazendo agora lá em Manaus, depois de 30 anos. As minhas ideias eram fruto da minha criancice, da minha Experiência meninice. pessoal que eu mesmo, tinha. né? Era uma coisa pessoal. Quando né? você chegou lá pelo primeiro dia, você Alô, pegou... mamãe. Alô, mamãe. Peguei o telefone. Telefonou pra mamãe. Eles me trouxeram um discurso pronto. O que é isso? Não, é o discurso que você vai falar. Você está com brincadeira? Eu chego na Câmara Federal com 503 mil votos de um eleitorado de 6 milhões. É a maior votação. Não tem Russomano, não tem Tirico, não tem ninguém. Porque eram 6 milhões, aqui são 32 milhões. Proporcional é a maior. E ele queria que eu fosse lá, para com a brincadeira. Aí o menino foi lá, buscou, eu fui para a tribuna e disse: alô, mamãe. Primeiro disse: excelentíssimos senhores deputado, meu presidente. Alô, mamãe, é o pau quebrou. Cumpriu o protocolo. Esse momento é memorável. Pois não, Tucílio, não se contenha, por favor. É sempre que te mostra. Que eu falei alô, mamãe. E aí me tomaram o microfone, não podia, porque eu coloquei o microfone sobre a mesa e falei da minha vida. Eu trabalho desde os 8 anos. Eu vendia pastéis da dona Catarina. Sou um torneiro mecânico desde os 14 anos. Eu tenho história para contar. Edmir, como é a repercussão de tudo que acontece aqui lá nos Estados Unidos? A Odebrecht agora está sendo multada lá nos Estados Unidos. 2 bilhões e 600 milhões. Então, isso é interessante porque uma coisa que eu acho interessante, a gente, Miami, acho que vocês estiveram lá, é recente, vê que está sempre em construção, né? Agora estão fazendo viadutos maravilhosos, uma arquitetura fantástica. E uma coisa interessante, Aguinaldo, nenhum político vai inaugurar nada nos Estados Unidos. A obra começa, uma obra monumental, ela é terminada, não vai um político sequer lá. E essas maiores obras que estão, eu passo sempre por lá, é um caminho que eu faço, todas Odebrecht. Quando não é inaugurado 2 vezes por políticos diferentes. Sem terminar, né? E sem terminar. Então não tem disso. Então a repercussão, e Miami é muito latino também, né? E ele, quem sabe que eu sou brasileiro, sempre comenta essas coisas, mas é um problema, né? E nós, infelizmente, a gente não tem esse problema lá. Tem corrupção? Tem, mas ela não é assim tão endêmica e nem tão grandiosa assim, né? Aqui a corrupção ela é meio Mas quando você é identificado
como brasileiro que está radicado lá, existe algum comentário? Existe alguma Algumas pergunta? pessoas sim, algumas pessoas acompanham, mas nem muitas pessoas. Eu acompanho porque eu sou daqui. Sem saber onde é o Brasil. Muitos, sim. A Flórida está linda, né? Está lindo. Miami está lindo. É lindo, é muito lindo. Não, e o problema fala-se mais, conhece mais o Brasil pela parte do carnaval. O gancho que, na verdade, hoje é completamente diferente dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil o que vale é o toma lá da cá, né? Então, nossa política em termos federais, estaduais, municipais, e aqui está um tema aqui que o Zancopé não colocou em pauta ainda, mas é quando o presidente Michel Temer determinou auxiliares que destravem nomeações de cargos, né? Porque, na verdade, para provar a reforma da Previdência, o que precisa fazer? Precisa dar cargo para esse, precisa dar cargo para aquele, precisa liberar uma emenda, precisa dar mais esse para aquele mais um pouco para aquele outro. Então, isso é uma forma de se aprovar um projeto aqui no Brasil. E isso não é de hoje, isso já vem de muitos e muitos anos. É o que eu disse, é uma praça de negociação. Se a gente pegar o mensalão, realmente foi uma forma de aprovar as coisas lá do passado, lá em 2003, quando se aprovou uma outra reforma da Previdência, a emenda 41, que inclusive reduziu salários até. Olha, vamos manter direito. Que direito? Reduziu salários. E nós fomos com o Supremo Tribunal Federal, porque aqui em São Paulo nós ganhamos de 15-0 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e no Supremo Tribunal Federal seguraram isso até o ano passado, e o ano passado disseram que estava tudo bem, que pode rasgar a Constituição, que não tem problema, pode reduzir salário. E agora está acontecendo na reforma da Previdência, porque ainda era hoje, inclusive, que teria sido lido o parecer que vai alterar, porque não é possível aprovar uma reforma da Previdência da forma que o governo Temer quer que aprove. Não é possível, Rinaldo. Não é possível. Como é que o senhor imagina que conseguiram sacar uma presidente legítima? Como é que o senhor acha que foi pelos olhos? Brincadeira. Isso foi uma das coisas mais deploráveis da história do nosso país. Desertores, conspiradores, covardes, golpistas. Pô, não tem jeito. A história vai ter que registrar isso. Aliás, Jesus Cristo vai algum dia mostrar isso para todos nós. E, na verdade, Zancopé, essa reforma já não seria aprovada, porque essa é a reforma chamada de reforma do fim do mundo. Um fim do mundo em que os trabalhadores não vão mais se aposentar se aprovar da forma que o presidente Temer colocou como projeto. Não irão mais se aposentar. Aliás, poderão... nós vamos colocar... Apesar desse toma lá da cá... Apesar desse toma lá da cá, porque os políticos agora têm uma eleição por aí, meu amigo. E nessa eleição, o camarada diz assim, e agora? Eu vou votar contra o povo? Eu vou votar contra as pessoas que vão se aposentar, não vão mais se aposentar? Sem dúvida. Eles querem pegar o setor rural, que na verdade não pode ter 65 anos de idade, porque ele trabalha de sol a sol, o Aguinaldo sabe melhor que nós sobre isso, e lá no norte e nordeste, como é que vai ficar 65 anos? Não vai mais se aposentar. Então eles estão mudando, morre antes. Eles estão mudando. Hoje, por exemplo, homens e mulheres igual. A mulher tem mais de uma forma de trabalho. Tem 2 jornadas, 3 jornadas, sei lá quantas jornadas. E querem colocar a mulher junto com o homem. Não pode. Vão mudar. Ao invés de 65, a mulher ficaria com 62. E também estão mudando o problema da aposentadoria aos 65 anos, porque parece que só a partir de 2020, o relatório foi transferido para amanhã, só a partir de 2020 começa, a partir de 50 anos, a mulher começa a superar em 1 ano e meio e o homem mais 1 ano em cada ano. Isso quando chegar em 2038, essa é a proposta, é que vai ter 65 anos de idade. 2038, não agora como eles queriam. E, por exemplo, pensão e aposentadoria conjunta. Você pagou a sua pensão. Eu peguei minha aposentadoria. E aí eu morri e você ficou com a minha pensão. Mas aí você continuou
trabalhando e tem aposentadoria. Não, agora você tem que escolher uma coisa ou outra. Mas você pagou tudo durante 30, 40 anos e agora tem que escolher. E sabe qual é o limite? 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, o que é um absurdo total. Quer dizer, eu paguei uma aposentadoria durante 45 anos e paguei 11% sobre o valor total do meu salário, que se fosse aplicado esse dinheiro, Aguinaldo, eu teria 10 vezes mais o valor do que a média da aposentadoria que estão querendo me dar. E isso é o projeto do governo. E que, na verdade, não pode ser aprovado dessa forma. E eles perceberam que isso não seria aprovado e agora estão mudando. Pode escrever que amanhã terá grandes mudanças nesse projeto. Acrescente. Isso aí parece, acompanhando, eu acompanho nos Estados Unidos, é a minha vida lá. Isso aqui parece, no caso da aposentadoria, parece que eu volto ao tempo da era jurássica. É incrível. Nós, por exemplo, uma complicação danada. Lá, por exemplo, eu contribuo 17% do que eu ganho e o empregador, no caso eu sou o empregador, eu contribuo 17%. Então, por exemplo, eu posso me aposentar aos 65 anos se eu quiser. Então, só que se eu me aposentar com 65 anos, eu vou receber um certo tanto. Eu tenho uma outra opção, é aposentar com 67 anos, aí eu vou receber um pouquinho mais. E eu tenho uma outra opção, que é aposentar aos 70 anos, que eu vou receber um pouquinho mais. E depois que eu me aposentar, eu posso pedir a minha aposentadoria, mas eu posso continuar trabalhando se eu quiser. Isso aí... eu vejo, inclusive do teletrabalho, do home office. Isso é a vida americana. É sobre isso que eu quero falar. É tão fácil, é tão tranquilo, como que facilita a vida das pessoas. E aqui o tempo que se perde é incrível. Devia trazer o Obama aqui para dar assessoria. Muda tudo isso aí. Você vai ver a facilidade tem em você tocar esse país. Mas há um detalhe aqui, doutora, que está passando batido. Qual o percentual de pessoas no Brasil estão preparadas para trabalhar dentro de casa? E como se não bastasse R$40 por hora. Isso quer dizer que as pessoas trabalham 10 horas, vai ganhar 10 horas, vai ganhar R$40 R$4 por hora. Vai ganhar R$40 por hora. Isso dá R$1.000 e poucos por mês. Tira os descontos, é um salário mínimo. Tenha piedade. Agora, tem uma coisa que eu acho que a sociedade reage muito, e com razão, contra o projeto, é no sentido de ver que os políticos, principalmente, acumulam aposentadorias, né? Quer dizer, então eles têm aposentadoria como professor, como esse, como aquele, como deputado, então eles deveriam primeiramente tomar um exemplo, escolher uma das aposentadorias, né? Porque seria, pelo menos, teria um efeito simbólico de que alguém está fazendo alguma coisa. Alguns têm 3 aposentadorias. Ou mais. Mais. Pois é. Então, não vamos dar nomes, mas não precisa, porque a mídia já deu o recado muitas vezes. Mas a gente sabe que isso teria um efeito muito bom com relação à aceitação de algumas mudanças, porque se a gente não tiver mudança também, ninguém vai receber lá na frente. Agora, é preciso de mudar. E quanto com relação à mulher, eu sou mulher, eu sei que muitas vão ficar contra mim, mas essa coisa de dizer que mulher tem dupla jornada de trabalho, tem até mais, mas está na hora de mudar. Então, enquanto a gente ficar acertando, convencendo ou acertando que, olha, ela tem 2, não, ela não tem que ter 2, ela tem que ter uma como do homem. E essa segunda tem que ser dividida com o homem, com os filhos, quer dizer, com o seu parceiro, já está com os acontecendo filhos isso e tal. hoje já tem que acontecer, porque nos Estados Unidos isso acontece. Então, por que tem uma outra visão? Por isso que precisa ter uma transição. Mas a gente não pode... Uma transição. Mas a gente não pode aceitar que a mulher tenha algum tipo de benéssia para justificar que ela tenha um encargo de trabalho não que não justifica. Eu tenho dupla jornada de trabalho, mas só tem uma aposentadoria, não tem 2. Sim, mas em tempo mais curto não precisa disso. De parlamentar. Entendeu? Eu tenho idade, continuo trabalhando e se eu tiver saúde, quero continuar trabalhando. O problema eu acho que tudo isso que se discute é o mercado. Porque não adianta falar que a mulher vai trabalhar até os 60, o homem vai trabalhar até os 65, até os 70 e tal, porque não tem mercado de trabalho para uma pessoa com idade. Essa é a grande verdade. O problema do Brasil se chama juros, chama dívida, porque 51% do orçamento federal, Aguinaldo, é para pagamento de juros e dívida.
e na verdade não sobra para o resto. Sobra pouco. Não sobra quase nada. Então, o grande problema nosso cobrar quem tá devendo, juros e dívida. E eles acham que é a Previdência. O grande problema do Brasil, e nós vamos resolver o problema fazendo a reforma Pois da dívida, Previdência. inclusive, com a Previdência. Né? Tem muitos institutos, muitas empresas, etc., que devem e nunca foram cobradas e nem serão. 426 bilhões é a dívida da Previdência. Registro para você que vive em São Paulo e quer que a cidade seja bem tratada todos os dias. Quem olha hoje para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita. Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, programa Trabalho Novo, que está dando emprego para moradores de rua, tem também a Operação Cidade Linda. Mas mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. A tarefa não é fácil. Para fazer uma cidade melhor para todos, só tem um jeito: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Prefeitura de São Paulo, trabalho e inovação. Acrescente-se. Os meios de comunicação, os comunicadores, precisam conversar com os mais jovens para que eles não continuem fazendo a barbaridade que fizeram até agora, que é deixar a cidade imunda. Imunda, prédios lindos, imundos, porque ninguém fala: rapaziada, não faz isso, a cidade é também sua. Deixa eu só registrar o pessoal que nos acompanha pelo Facebook: Carlos Alberto Espina, Jorge Cunha, Ana Maria Quadros, Carla Lotti, Wilson Coca, Amedeus Zancopé, Júlio Márcio Pinotti, Edos Frades, Wagno Telli, é isso? Leonardo Teodoro, Lilian Loy, minha querida Lilian Loy. Beijo, Lilian. Beijo. Né? E o pessoal do Viciadas em Crochê, o blog com 240 mil seguidores, a Flávia no Rio, a Wanda em Paris, nos acompanhando no Gente que Fala. Timóteo, muito bom tê-lo aqui. Quando sai o CD do Calbi? Agora na quinta-feira. Como é Conceição sem ser o Calbi cantando? Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Grande abraço, Timóteo. Foi uma alegria estar com você, menino. Tomara que a gente possa estar juntos muitas outras vezes. Meus colegas, foi uma alegria parar. Obrigado mais uma vez. Admir Serrano, quando será a noite de autógrafos do teu livro? Dia 25/4, no Center Norte, Shopping Center Norte, na Livraria Saraiva, e gostaria de convidar todos os seus telespectadores também e ouvintes, né? Os que voltaram para contar. Os que voltaram para contar, vêm, compareçam, participem, voltem para contar. E vocês gostaria imensamente de contar com a presença de vocês, se possível, seu compromisso, seu tempo permitir. Muito obrigado. Bete Russo, um beijo, querida. Outro bom, querido, eu quero registrar aqui minha tietagem explícita, né? Do Timóteo. Um abraço a todos. Estamos encerrando o Sucesso que Fala. Obrigado. Tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato. Zenilda, beijo, menina. Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.